Glória a Deus. Quem quiser fica em pé, quem não puder fica sentado. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 11. Não, melhor, versículo 10. Quando Deus separou o mar da terra, amém? Lá no início, versículo 10, 1, 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Versículo 11. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Amém? Nós estamos olhando lá no início da criação, que a gente pode pensar que legal a gente aprender como é que foi lá no início. Mas na verdade, eu vim nessa manhã para te mostrar que o que aconteceu naquele dia faz parte da tua vida hoje. Amém? Então olha só no versículo 11. Deus tinha feito a terra, mas dessa terra não nascia nada ainda. E Deus deu uma ordem para a terra: produza. Produza o quê? Erva, árvores frutíferas, ervas que deem semente. Vocês estão entendendo? Ele fez a terra dava o quê? Gerava o quê? Nada. E Deus dá uma ordem: produza. Por quê? Quando Deus precisa fazer alguma coisa, se Ele não tiver aquilo, Ele não vai deixar de fazer. Por quê? Porque Ele vai chamar a existência. Amém? Então a terra que não produzia nada, Deus deu uma ordem. O que Ele falou? Produza. Fala forte assim para sair na gravação. Produza. Produza. Se tu vai ver agora no versículo 12, tu já vai ver que mudou. Nós já vamos ler no 12, sabe o quê? O resultado. Porque vai dizer assim, ó, preste atenção. Tem que estar muito ligado comigo para chegar na mensagem que eu vim te trazer. No 12 já vai dizer, ó, produziu relva. No 12, já está produzindo erva que produz semente. No 12, já está produzindo árvores frutíferas que geram frutos, que nesse fruto tem semente para produzir mais fruto, que vai gerar mais árvore, que vai gerar mais semente e que... Vocês entenderam? No 11, tinha terra e não tinha nada. Mas Deus falou o quê? Produza. Essa palavra de Deus gerou o que aconteceu no versículo 12. No 12 está o resultado. Vai dizer que a terra produziu. Amém? Deus falou, está falado. Ele disse produza. E aonde não saía, não tinha, como diz, desse mato não sai coelho. A palavra dele gerou uma produtividade. Amém? Então, eu quero que tu entenda alguma coisa. Por que Deus falou para a terra produza? Falou para a terra produza, porque se ele não fala, o que é ser gerado? Nada. Aqui pessoa inteligente, é mais fácil pregar para quem é inteligente.
Então, quando Deus ele falou para essa terra, produza, porque ela por si só não iria gerar, Deus deu para ela, fica ligado em mim aqui, Deus deu para a terra uma capacidade que ela não tinha. Amém? Diga assim, Deus deu uma capacidade que ela não tinha. Amém? Até aqui estamos juntos? Mas qual é a capacidade? Se Deus deu uma capacidade que ela não tinha, qual é a capacidade que Deus deu? Isso. Ele deu a capacidade, preste atenção que eu vou chegar na tua vida, fica ligado. Ele deu a capacidade de ser produtiva, criativa, frutífera. Antes era só uma terra. Mas ele deu uma capacidade que ela não tinha. Que é de ser produtiva, criativa, ser frutífera. Pelo menos uma eu ouvi falar frutífera. Ser frutífera. Obrigado. Está fraco, mas obrigado. A terra, irmão, presta atenção, ela mantém essa capacidade até hoje. Mantém ou não mantém? Sim. Se tu jogar, deixa que seja 1 grão de feijão, mas num vaso na tua casa, produz ou não produz? Sabe por que produz dentro daquele vaso? Porque naquele punhadinho de terra há uma ordem de Deus. Glória a Deus. Há um produza. Glória a Deus. Dentro daquele vaso. Sabe por quê? Porque ali tem terra. Lá no teu pátio, se tu jogar uma semente, sabe o que a terra vai fazer? Vai produzir. Sabe por quê? Porque ela há uma ordem sobre ela. Produza. Amém. Se te levarem um dia, alguém levar, irmão, vem aqui nessa terra, essa terra infrutífera, essa terra, tipo assim, a pessoa adquiriu uma terra, mas lá não nasce nada, infrutífera. Se te levarem lá, sabe o que tu vai fazer, irmão? Orar. Terra, eu vim te trazer uma notícia. Há uma ordem sobre ti. O Deus vivo já falou, quando te criou, disse: produza. Então, a partir de agora, o que plantar, frutifica. Cria. Produz. Amém? Porque talvez tu vai ter que lembrar, porque tem lugar que lá não dá nada. Não, vai lá e só lembra a terra. Terra, não fica te fazendo. Há uma ordem sobre ti. Produz. Amém? Então diga assim para tu gravar, porque ainda vou chegar na tua vida. Diga assim, a terra é produtiva. Criativa. Frutífera. Amém? Então onde não saía nada, começou a sair por quê? Houve uma ordem. Deus falou para produzir. Agora, como a gente diz, era aquela expressão, a pergunta que não quer calar. A pergunta é essa. E o que isso tem a ver com a minha vida? O que esta verdade vai influenciar na minha vida? Amém? Quem pode fazer essas duas perguntas aqui? Não, essa é pergunta de quem quer aprender, irmão. Amém. É pergunta de quem quer sair daqui transformado. Glória a Deus. Não é pergunta de quem entra num ouvido e sai para o outro. Amém? Amém. Eu vou ser sincero, eu vou dar uma opção agora, eu vou dar um tempinho. Quem quer mudar de história, de vida? Glória a Deus. Eu vou esperar alguns segundos. Tu fica aqui, se não, pastor, não é eu vim hoje só por vir, ou não é o meu interesse.
Eu vou esperar alguns segundinhos e tu pode ir embora. Já está abençoado. Com paz, com alegria. Amém? Agora, se tu ficar, tu vai prestar atenção nessa palavra. Porque eu não vim brincar aqui. Eu vim te trazer uma verdade para o teu reino que eu não sabia. Ninguém foi embora. Posso continuar? Amém. Então pergunta assim para ti, assim, o que eu tenho a ver com isso? E eu tenho a ver com ele. Me diz assim, ó, pergunta assim, ó, o que isso vai influenciar na minha vida? O que isso vai influenciar na minha vida? Talvez você chegou aqui com situações para resolver, uns aí com uma continha para pagar. E o que saber que Deus mandou a terra produzir vai mudar na minha história? Amém? Quem quer saber? Amém. Glória a Quem quer saber? Deus. Levanta a mão. Não, mas eu quero saber muito. Levanta as duas. Começa. Oribai canto, show de canto, alamais. No capítulo, irmão, sabe o que tem a ver com a vida? Presta atenção. No capítulo 2, tu pode ler na tua casa. Tu vai ver no versículo 7, capítulo 2, versículo 7, preste atenção agora. Que quando Deus foi criar o homem, a matéria-prima que ele usou para criar o homem, o que foi? Foi essa terra! Que não gerava nada! Ele disse, terra, produza! Ele pegou essa substância, essa matéria-prima e criou o homem. Amém? Alguém já que pode estar desconfiado, esse pastor vai falar uma verdade tremenda. Porque para mim também foi, quando eu descobri. E eu não sabia isso até uma semana atrás. Quando Deus pegou a terra e fez o homem, que matéria-prima é essa? Era uma que não acontecia nada, mas ele mandou produzir. Amém? E dessa terra, ele fez o homem. Fez a Glória a terra. Deus. Quem aqui veio de Adão? Amém. Aqui ninguém veio do macaco. Preste atenção. Eu não sou muito me seguir o esboço, mas é que eu não quero perder a direção aqui. Então Deus pega essa terra que Ele mandou ser produtiva, ser criativa, ser frutífera, e quem Ele faz? O homem faz a cama. Preste atenção. Então, irmão, preste bem, né? Muita atenção. Então, diga eu. Eu. Nós aqui. Ai, que bom. Ó, essa terra, e eu estou falando de ti agora, ela traz dentro dela uma ordem que é Produza. Se tu for num laboratório e fizer um exame do teu corpo, tu vai ver que no teu corpo tem elementos, tem componentes que são da terra. Se tu estudar a terra, vai ver que tem os componentes que estão em ti. No dia que tu nasceu, tu não tinha estudado nada, tu não tinha lido nada, tu não tinha ouvido nada, tu não caminhava, tu não sabia nada. Mas naquele corpinho ali, que foi feito com essa terra, veio acompanhando uma ordem. O médico naquele dia podia ter pego assim como pega pelos pezinhos, assim, dizer, aqui tem uma história de sucesso na minha mão. Amém. Porque aqui tem punhado de terra. E aonde tem punhado de terra, há uma ordem, produz. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, Senhor. É isso que eu estou chegando lá. Eu vou te dar uma outra explicação para tu entender essa terra dentro de ti. Quer entender? Vai ser bem rápido. Quando um laboratório, uma indústria farmacêutica, presta atenção, quer criar um remédio,
para ele patentear, ou seja, tornar para ele exclusivo, se chama patente, é só dele, aquele trabalho, ele tem que descobrir, ele tem que criar moléculas, coisas que não tem na natureza. Você está entendendo? Quando ele monta uma molécula lá que não tem na natureza, ele pode patentear por 17 anos. Por 17 anos, só aquele laboratório pode vender aquele remédio. Então, nos 17 anos, eles vão trabalhar, eles vão gerar uma cultura nos médicos de passar aquele nome, e até a pessoa ela vai na farmácia, ela me dá o remédio tal, é porque aquela cultura já ficou conhecendo aquele remédio. Então, quando terminar os 17 anos, fica domínio público, ou seja, qualquer laboratório pode produzir a mesma forma, porém com nome diferente, é claro. Amém? Eles não sabiam, mas pode dizer amém. Amém. É verdade. Por isso existe efeito colateral no corpo. Estou falando médico com problema no estômago, aí tu pediu e te deu um remédio para o estômago. Daqui a um tempo a pessoa vai lá, doutor, agora estou tomando remédio. Ele vai curar? Não, ele vai esconder o sintoma, e aí mas só que agora está com problema no fígado. Aí vai lá e te dá outra receita, um remédio pro fígado. Esconde aquele sintoma, a pessoa vai lá, agora é no intestino. Sabe o que é isso? Isso é efeito colateral, sabe por quê? O teu corpo, ele não reconhece aquela substância. Entenderam? Sim. Então é isso aí, o efeito colateral é assim, é um remédio para o estômago. O estômago, não estou entendendo, não estou conseguindo ler esse código aqui, vou encaminhar para ti, fígado. Encaminha para o fígado. O fígado não consegue ler. Vai lá no médico, vai receber um outro, o jogo do empurra. E sabe por quê? Você foi feito do quê? Da Terra. Quando, por exemplo, se um laboratório vai fazer um exame, um remédio, vamos fazer do elixir que é da flor de laranjeira, do caroço do abacate. Isso aí, quando tu tomar esse remédio, tu foi feito do quê? Da terra. O teu corpo, ele lê. Ele faz a leitura do que é da natureza. Entenderam? E esse não pode patentear, porque tem na natureza. Mas eu quero que tu entenda isso daqui, ó. O teu corpo, que foi feito da terra, ele sabe fazer a leitura. Sabe aquele chá de vó, que só faz bem? Sim. Ou elixir de laranjeira, não sei o que, da oliveira, vem, tá bem-vindo. O corpo consegue ler, porque você foi feito com terra. Vocês entenderam? Glória a Deus. Então eu quero te falar uma coisa. O que tu tem que ver com essa terra que tu foi feito e que há uma ordem de produzir, de criar e de frutificar? A mensagem que eu tenho para ti e para muita gente que vai estar ouvindo no Instagram que nunca ouviu isso, como eu também nunca tinha ouvido, eu estou dizendo que no dia que tu já nasceu, tu já tinha nascido para o sucesso. Naquele dia já estava estabelecido teu sucesso, porque quando tu nasceu, que tu nem sabe o dia que tu nasceu, tu não sabia nada da face da terra, dentro de ti já tinha alguma coisa dizendo o quê? Produza! Mas eu sei que tu não vai produzir mamão. Pode plantar mamão, abacate, soja. Mas tem um detalhe. A tua criação física, ela já está indicando o que é? Produza. Produza. Gere. Frutifique. Glória a Deus. Aí eu quero te falar uma coisa. Aí agora tu tem esse recipiente aqui, um corpo humano, feito de uma terra que já vem com uma ordem. E agora tu aceitou Jesus, tu acrescentou quem dentro? O Espírito Santo. O Espírito da verdade, que guia toda a verdade. E olha só,
Imagina como fosse uma grande receita, um sopão, tu está botando ingrediente. Tu, naquele dia que nasceu, já nasceu para vencer. Porque tu foi gerado de uma substância vitoriosa. Amém? E olha só, e aí agora o Espírito Santo entrou, o Espírito da verdade. E dentro disso, vamos botar mais uma porção enorme de unção, que o apóstolo João disse. A unção do Espírito, ela nos ensina todas as coisas. Sabe o que é todas as coisas? A unção do Espírito me ensina a Bíblia, mas me ensina lá no mundo dos negócios também. A unção do Espírito, ela me ensina sobre a minha família, mas ela me ensina sobre trabalhos diversos. É que o crente acha, olha, a unção, ela só funciona lá dentro das quatro paredes do culto. Mas quando diz que me ensina todas as coisas, todas o quê? É todas? É, mas as pessoas vivem como se fossem algumas. Então, olha só, tu já está com esse... O teu corpo, não te compara com situações da vida que o que foi contrário a êxito, a frutificar, foram as obras do diabo na tua vida, foram as crenças limitantes. Mas no dia que tu cresceu 0-0 para a vida, não tinha nada ainda de falha, o médico poderia ter dito, aqui habita o sucesso, aqui habita frutificação. Amém? Amém? Tu nasceu assim. A vida, as informações erradas, contrárias, limitantes do inimigo, e muitas vezes usando pessoas dos teus relacionamentos, é que te levaram a circunstâncias que foram desagradáveis. Amém, gente? É assim. Amém. Aí tu já botou o Espírito Santo dentro de ti, já botou a unção dentro de ti. Aí vamos botar uma porção generosa de quê? De sabedoria. Porque o Tiago disse assim, ó, se alguém de vós necessita de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus. Então tu bota mais sabedoria dentro desse corpo que já tinha nascido para vencer. E aí, vamos botar mais um ingrediente poderoso? Quem quer botar? Vamos botar uma porção grande do que Paulo falou. Nós temos o que? A mente de... Eu não estou falando dessa tua mente humana, porque essa tem sido o teu inimigo número 1. Que isso, pastor? Não é o diabo, não. Ele já foi derrotado. O teu inimigo número 1 são os pensamentos que tu tem, as crenças que te atrasam, que acham... que te atrapalham de tu viver a tua identidade em Deus, de viver tudo isso que eu estou falando hoje. Amém? É verdade, gente. Já passei por esse caminho também. E aí tu pega isso, nós já estamos com o Espírito Santo, olha só que porção. E a unção, e a sabedoria. Quem esqueceu do que eu estou falando, depois ouve no Instagram. E agora eu vou colocar um ingrediente substancioso. Vamos botar? Amém. Mas vamos botar em grande quantidade. É o poder da oração. Glória a Deus. Aí o diabo aqui já jogou a toalha. Que ele não é louco. Derrotado ele é, mas é louco para ficar na frente de alguém que acredita em tudo que eu estou falando. Ele não vai ficar na tua frente. Então, dentro de tudo isso, mas tu entendeu que a terra produz árvores, produz relva, tu produz, que ela produz árvores com sementes. Amém? Amém. Mas eu quero que tu entenda que essa terra está onde? Dentro. Com esta ordem, produz. Santo é o teu nome. Sabe, uma criança quando nasce, ela já nasce no sucesso. O trabalho do cão é convencer ela de que não é bem assim. Oh, Deus. Tu vê as pessoas na vida, irmãos, é tudo resultado. É tudo resultado. Então, o que eu tenho a ver com essa palavra do produza? É que eu já fui gerado, irmãos, para vencer. Eu pego tudo isso daqui, então eu tenho que produzir agora. Mas eu vou produzir, vai ser gerado de mim mamão, tomate, soja? Não, mas eu sei, eu tenho que produzir agora. Produzir o quê? Eu tenho que ser um produtor de sonhos, de chamados, de propósitos, de ministérios, Louvado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. de negócios, de grandes
negócios. Olha só, eu estou falando, alguns talvez não estão percebendo. Tu foi tão debilitado na tua vida, que no dia que tu nasceu, tu já nasceu feito de uma terra, que tem uma ordem de produzir. Mas por que tu está vivendo essa vida hoje? Por que tudo que tu tem que fazer, tu tem que olhar a carteira primeiro e o bolso? E para dar aquela sentença que as pessoas dizem, não dá, não tem. Por que tu não coloca um negócio próprio? Simples, sabe qual é a primeira? Geralmente o que as pessoas falam, não tem dinheiro. Mas tu não nasceu com uma ordem de produzir? E tu não recebeu tudo isso que eu falei, se é que Jesus já está na tua vida? O problema é que tu não vive a tua identidade de ser conforme a semelhança de Deus. Amém. Tu vive mais pelas crenças limitantes que chegaram na tua vida e que te travam e que te tornam uma pessoa muito comum, porque tu não está entendendo que tu tem que produzir, criar e frutificar. Diga assim, ó, produzir, criar, frutificar. É minha essência. Eu pergunto, o que isso vai fazer pela tua vida agora? Vai viver a mesma vida comum, a mesma mediocridade, a mesma, não dá, não posso, não é para mim, na minha família nunca ninguém fez. Vocês estão entendendo o que eu estou ministrando essa manhã? Eu vim aqui para ver se eu consigo te impactar de uma vez por todas. Em nome de Jesus. De tu entender, para um pouquinho. Primeira coisa, irmão, deixa eu falar uma coisa, eu falo várias vezes isso. Quem não se conscientiza não muda. Glória a Deus. Amém? Amém. O pior de tudo é o que acha que não precisa mudar. Esse é o pior. Não, já cheguei lá. Mas que longe, irmão. Misericórdia do céu, eu não quero nem de perto. Nem vou mandar junto. Vai que esse negócio pegue. Essa amarração aí. Amém? Tu pode dizer agora, se tu vai andar comigo, tu te prepara, porque a tua vida vai mudar. E para melhor. Amém. Amém, gente? Amém. Eu quero que tu entenda isso, que quando tu foi criado, já foi criado com algo vitorioso, poderoso, que já veio com uma ordem de produzir. E ainda Deus equipou com a presença dele, com as verdades dele, com a unção dele, com a sabedoria dele, com todas as chaves que ele tem nos dado para viver uma vida autêntica. E sabe o que Jesus falou? Os filhos das trevas. Os filhos das trevas. Sabe o que é filho das trevas? Quando eu repito, muitas vezes eu repito esse texto, aqueles que não querem nem saber dessa Bíblia que tu carrega, desse Jesus que tu ora, eles estão produzindo mais do que as pessoas que estão na igreja. Está errado isso ou não está? Claro que está. Quando houve um lá que fez um feito extraordinário no mundo dos negócios, tu não tem 10 para contar, tu tem aquele um, porque tu tem 10, ou 100, ou 1000, que é ímpio. Porque tem coisas que eles não creem no que nós pregamos, mas eles creem nos princípios, que nós dizemos que nós cremos e eles botam em prática. Glória a Deus. Amém? Então quer continuar do teu jeitinho que tu está vivendo, tá bom assim? Depois, quando eu for orar, por favor, fique aí, porque eu não quero estragar a tua amarração. Tu já acostumou com esses galinhos da dificuldade, da amarração, tu até ganhou agora, tu já está ganhando um pouquinho mais que salário mínimo, está muito bom, está amarrado, fica para lá. Amém, gente? Porque eu fui criado, sabe do quê? De uma substância. Uma substância. Aleluia. Que é produtiva, que é criativa e é frutífera. E aí entra quem em mim? O reino de Deus entra em mim. Aleluia. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro. Aonde? Dentro. Em vós. Se há um reino, significa que é um rei ali, ou não? Amém. Porque se não tiver o reino já era. Amém?
Isso que eu quero que tu entenda. Isso que a gente vem pregar todos os domingos.